Bom dia. E hoje? Hoje é uma segunda-feira, 24 de maio de 2021. Como o Senhor esteve de fato a me solicitar, aqui estou de fato para anunciar aos bons tempos que vão chegar. A questão de fato é a gente saber diferenciar o que é bom em todo lugar que a gente vier de fato a entrar, ou a gente estiver a pisar. Sim, porque o divino sempre me diz, independente do que vier a se apresentar, lembre-se que sua vida vem em primeiro lugar. Isso significa que ele me diz para eu, de fato, nunca comungar com as coisas que eu não vou, de fato, concordar. Coisas que não fazem parte do meu caminhar. Que eu devo, de fato, sempre me preservar. Manter a minha estrutura familiar. O divino tem dessas coisas. Ele sempre me diz, olha, não é bom, de fato, a gente se misturar. Sim, ele sempre coloca, de fato, uma balança familiar. Ele diz, aquilo que a família esteve a nos dar, a gente deve preservar. Nunca deve, de fato, misturar com nada de nenhum lugar. Isso, de fato, é bom para qualquer um executar. Porque o alimento familiar a gente não pode, de fato, nem negar, nem misturar. E isto, a sabedoria de Deus, sempre vai lhe mostrar. Independente do que os outros vierem a pensar. Você precisa, de fato, saber se comportar. Ser a pessoa que esteve a caminhar, ser a pessoa que desejou pensar, ser a pessoa que desejou, de fato, viver a palavra em todo e qualquer lugar, sabendo, de fato, que a família você precisa preservar, sem misturar. Não é fácil, de fato. Sim. Porque a gente pode, de fato, gostar de coxinha. O que é lojas de conveniências, ou do tipo loja particular, ou do tipo coisas, quer dizer, coxinha que qualquer um, de fato, possa preparar. Mas o gosto, de fato, familiar, é necessário a gente preservar. Bem assim, de fato, o paladar. Porque para a gente, de fato, conhecer coxinha, porque, sim, coxinha de galinha, coxinha de arrebação, coxinha da perdição, coxinha de queijinho, de queijão, a gente precisa, de fato, conhecer o sabor do requeijão. Sim, porque tem queijo de montão. Mas é necessário, de fato, você ter a compreensão. Assim você faz a separação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de fato, os sentidos que Deus deu para você, você precisa, de fato, manter de acordo com a pessoa que é você. Porque Deus conhece você, independente do que queiram lhe dizer para você ser. Também tem isso. O divino tem mania disso. Sim, porque o divino diz, quem é que conhece você? Eu digo, eu desejei me conhecer, mas o espelho que você, de fato, soube ser,
desde que, quer dizer, desde o teu, quer dizer, desde que eu de fato desejei me converter, quer dizer, desde que eu desejei de fato viver, quer dizer, o espelho que você soube ser, desde que eu desejei de fato viver aquilo que o tempo todo a vida de Deus me pediu, quer dizer, você sabe, aí aqui está. Sim, porque o divino também disse, é necessário de fato a gente pensar. E se a gente comunga do pensar, a gente não precisa explicar. Também tem isso. Sim, porque o divino diz assim, onde quer que você possa estar, você sabe que eu também vou estar. Eu vou até chegar antes mesmo de você me solicitar ou de você desejar. Porque eu sei que você faz parte deste lugar. A questão é o lugar. Também tem isso. Sim, porque o divino também me diz assim, a gente não precisa de fato explicar. A gente não precisa explicar. O que a gente precisa de fato é aceitar toda a sabedoria que Deus coloca no altar. Aí eu logo disse, o divino de fato, caminhando, quer dizer, me levando com esse caminhar. Quer dizer, me levando com esse dialogar. Quer dizer, o divino assim, fazendo de fato eu caminhar. Sim, e com tanta coisa. O quê? Sim, de fato, quer dizer, a me pronunciar, quer dizer, a se pronunciar, quer dizer, a me falar, quer dizer, a se falar. Sim, porque o divino também tem disso. O quê? Sim, porque o divino tem mania disso. Ele diz assim, olha, a gente pode até achar o mundo esquisito, mas você sabe que a gente entende muito bem disso. Aí eu logo disse, quando o divino começa assim, coisa esquisita vem por aí. O quê? Logo eu entendi. O quê? Eu logo me vi envolvida naquilo tudo ali. Sim, o mundo vivo também tem isso. Sim, porque o divino diz assim, você pode de fato viver aí, aceitar de fato as coisas que estão por vir. Isso não quer dizer que você esteve a contribuir. O problema é que o mundo vivo está em ti. E já que você de fato aceita viver assim, nós temos que de fato dividir o antes de e o depois de. Independente do que de fato, quer dizer, independente da forma como os outros vão agir. Ninguém pode agir por ti. Eu logo disse, santo Deus, essa conversa eu já ouvi. Sim, porque ele tem essa mania de dizer, eu não posso agir por você. Você também não pode agir por mim. Mas nós dois podemos agir diante do porvir, do nosso, daquilo que eu estive a lhe pedir. Era uma conversa assim. Eu disse, o mundo está a se dividir. Sim, porque não dá para você, de fato, caminhar com o divino a falar sem se lembrar da obra que ele esteve a deixar. Sim, os evangelhos que muitos nem desejaram, de fato, sequer falar. Muito menos se pronunciar a respeito de tudo aquilo que ele esteve, de fato, a me dar. Sim, eu logo disse, santo, parece até que eu nunca estive nesse lugar, nem que por aqui eu estive a passar. E olha que de fato o divino fez questão o que de anunciar. Sim, porque ele sempre dizia, sabe aquela que ali está? Pode ter certeza que aqui mesmo ela vai deixar um mundo, quer dizer, que aqui mesmo ela vai deixar. É isso, mas eu disse assim, olha, não preciso de fato falar. As coisas que de fato o passado esteve a guardar, deixe lá. Se eles desejaram de fato roubar tudo aquilo que de fato faz parte do meu caminhar, eu não vou me preocupar. Eu vou de fato apenas realizar a obra que Deus me ofertar. E foi assim. Assim o quê? Sim,
Foi assim, de fato, que eu estive, de fato, a aceitar. Eu disse para Deus, olha Deus, a vida o Senhor me deu. Mas o Senhor, quer dizer, o Senhor sabe de fato, é que o homem judeu, o tempo todo, de fato, viveu para um mundo que ninguém conheceu. O problema é que ele, de fato, se atreveu, quer dizer, a dizer que quer dizer que aquele mundo era meu. E a questão é essa, o quê? De herança. Ainda tem mais essa. É sim, porque se ele de fato, o divino, esteve a se apresentar, no momento de fato que o mundo esteve de fato a se separar, o antes e o depois, a divisão perfeita, sim, ele resolveu de fato, me beijar, sim, passando de fato tudo aquilo, sim, que ele esteve a conquistar. Olha, era um mundo de fato tão complicado, tão complicado, tão complicado de aceitar, que naquele momento eu até disse, meu Deus do céu, como assim? Como é que eu vou poder de fato divisar o antes de, quer dizer, tanta coisa que você esteve a conquistar, mas ele, o quê? Ele fez questão de tirar tudo aquilo que ele esteve a conquistar. Quer dizer, ele esteve de fato a aceitar. Sabe como é que é lei, né? Se eu de fato estive a me casar com aquele que de fato estava de fato a deixar toda uma herança naquele lugar, quem é que iria administrar? Sim, sim. Aqueles translocados? Sim, que com ele resolveu, quer dizer, eles resolveram se juntar para o tempo todo. O quê? Me espizinhar? Desfazendo de mim tudo quanto é lugar? Achando que iriam herdar tudo aquilo que o divino esteve a conquistar? O divino disse assim, olha, é necessário de fato admitir. Você é aquela que eu escolhi para estar aqui. Então, é necessário eu, de fato, eu dar para ti tudo aquilo que pertence a mim. Eu logo vi o quê? O Santo Sudário ali. Quando, de fato, eu vi que o Santo Sudário, o quê? Pertencia a mim, ali mesmo eu caí. O quê? Sim, era necessário, de fato, você aceitar, tombar, deixar toda a sua estrutura lá, sabendo que a estrutura familiar ninguém poderia lhe tomar, que aquilo de fato era o arcabouço perfeito que Deus esteve de fato a preparar. Aí eu resolvi de fato aceitar. Eu só não imaginava de fato que um dia iriam me cobrar pelo tal, quer dizer, pela herança, quer dizer, por tudo aquilo que o divino esteve a me dar. Eu nunca estive a pensar de fato que aqueles infames um dia iriam de fato querer me matar para tirar de mim algo que não se pode realizar em nenhum lugar. Sabe como é que é? Não se pode, de fato, roubar aquilo que Deus esteve a preservar. Eles não tinham, de fato, a menor noção do que eles estavam a realizar. Sim, porque eles até compreendiam que se viesse a me matar, ninguém iria jamais de mim se lembrar. A questão é que eu, de fato, estive o tempo todo a lembrar daquilo que eu estive, de fato, a realizar. Eu era uma pessoa que tinha mundo particular. Não desejei, de fato, me misturar com ninguém nesse lugar. Com ninguém, 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 com ninguém mesmo. E tudo isso, e onde tudo isso vai nos levar? Vai nos levar às profundezas. Sim, no lugar onde o divino o tempo todo soube entrar para plantar sabedoria lá. E sabe o que é isso? E por quê? Quer dizer, e sabe de fato o que é plantar sabedoria? Lá é deixar de fato gotículas de amor, sementes
que quem estivesse de fato com dor, viesse de fato a buscar. E iriam de fato encontrar, se assim de fato viesse a desejar. A questão é que ninguém jamais enxergou aquilo que o divino deixou. E ninguém. E quando o divino, de fato, me solicitou para eu entrar no mundo de dor, foi de fato me pedindo para eu de fato buscar, quer dizer, tirar de lá tudo aquilo que aqui ele deixou. Sim, naquele mundo de dor, onde ele entrou e plantou, mas ninguém regou. Ninguém regou. Essa é a questão. Ninguém regou nada, nada e nada, nada. É a tal parábola perfeita que existe na casa. Você plantar, de fato, o pão do amor. O diabo plantar o pão da dor. E a gente o tempo todo, de fato, regar e trabalhar para aquilo que o diabo esteve a realizar. Enquanto as sementes de amor esteve lá. O tempo todo lá. Ninguém quis. Porque não é assim de fato, não. Não vai de fato entrar no lugar e simplesmente arrancar. Você precisa de fato ter paladar dos sentidos que Deus esteve de fato a nos dar. Porque quando você de fato provar cada semente que o divino esteve a plantar, você vai saber exatamente onde guardar. Você não pode de fato misturar. Sementes de mostarda, eu fui buscar dias. Eu estive lá, não deixei uma sequer perdida nesse lugar. Uma única. Nos confins eu estive a entrar. Só para a obra de Deus realizar, mantendo a minha estrutura familiar, sem aceitar nada que outros viessem a me ofertar para eu, de fato, me desviar daquilo que o divino esteve a me solicitar. Em nenhum momento. Isso. Eu estive a fazer pensando o tempo todo naquilo que o divino esteve, de fato, a me conceder. Porque o tempo todo o divino esteve a me dizer: viva para o Deus que existe em teu ser. E você vai saber reconhecer aquele que o tempo todo é você. Isso não foi fácil de eu fazer. Porque muitos deuses existiam, de fato, em meu ser. O que não faltava, de fato, era Deus. Para eu, de fato, é ver. Mas existia, de fato, um único Deus. Aquele que o divino, com toda certeza, soube ser. Porque ele era filho daquele que o tempo todo, eles diziam de fato ter, possuir, se observar, mas não havia ninguém naquele lugar que conseguia de fato enxergar o que o homem de Nazaré esteve a realizar. O homem de Nazaré tinha de fato essa estrutura familiar, o perfeito no altar,
Você olhava para aquele homem e sabia que ele não pertencia a nenhum lugar. Porque ele sabia ser unigênito no altar. Ele sabia entrar em qualquer lugar e deixar sua vida lá, sem se preocupar. Sem se preocupar, de fato, se isso iria prejudicar a sua estrutura familiar, porque ele sabia. Ele sabia que a sua estrutura familiar não iria se misturar. Que ele continuaria sendo o Filho de Deus em qualquer lugar, ainda que ninguém viesse acreditar. Assim sendo, eu posso realizar qualquer obra nesse lugar. Basta o divino me solicitar. Porque ele sabe que eu estive a aceitar a herança que ele esteve a me dar. Eu não deixei nada nesse lugar. Ele deu para mim. E sabe por quê? Porque ninguém quis receber tamanha responsabilidade aqui. É muito fácil a gente, de fato, dizer que Deus, quer dizer, se dividir, dizer, eu estive a me converter, que algo esteve a acontecer, e o tempo todo viver com benesses. Você, de fato, depois da conversão, viver esse mundão, diz, não, tem um problema, tem dinheiro de montão. Dinheiro de montão. Uma conversão que o tempo todo. E você não tem a menor compreensão. Que tipo de conversão é essa? O divino nunca me pediu com nenhum tipo de conversão. Nunca. Mas a aceitação do meu coração. Reconhecer a minha filiação. Não ter nenhum tipo de ligação com esse mundo de escravidão. Ter a perfeição. Isso significa submissão. Submissão. Na minha condição, a aceitação é a submissão total. Não há nenhum tipo de pensamento irracional, mas reconhecer que cada semente de mostarda está em meu ser. O DNA perfeito que o divino, de fato, esteve a me conceder. Para que aqui eu pudesse viver sem aqueles infames tirarem de mim o direito de ser aquilo que o tempo todo eu desejei ser. Nunca neguei a minha condição de ser. Nunca aceitei me converter. E isso, minha gente, quer dizer que eu vou fazer exatamente conforme o divino esteve ontem a me dizer. Sente para ler e deixe Deus de fato lhe dizer o que existe em teu ser. Existe sabedoria? Existe muita sabedoria, infinita sabedoria, toda a sabedoria daqueles dias. E sabe por quê? Porque também existe a sabedoria, a minha, a do meu dia a dia, a de manter a minha vida assim, simplesinha, sem, de fato, misturar a minha sabedoria, quer dizer, a sabedoria, quer dizer, sabendo exatamente o caminho que eu vou, de fato, entrar para a vida de Deus, eu, de fato, apresentar. Porque a minha sabedoria, eu também não vou tirar.
Eu não vou, de fato, negar nem renegar. Eu vou ser Cássia em qualquer lugar. Mas é a Cássia, que eu, de fato, estive a conquistar. Com a minha sabedoria peculiar, familiar. As coisas pequeninas que a gente costuma desconsiderar. Mas eu tive uma família nesse lugar. Eu tive uma família que esteve a se preocupar com aquilo que de fato eu estive a realizar. Eu tive uma família que esteve a chorar quando aqueles infames me tiraram de fato o direito de caminhar. Isso quer dizer, minha gente, que em qualquer lugar que eu entrar, eu vou carregar sentimento familiar. Eu não preciso nomear. Que família, minha gente. A gente não precisa de fato declarar. A gente só precisa de fato preservar. O pai, a mãe, irmãos, família. É aquela figura que vai importar. A figura do pai. Imponente. Reluzente. A família, de fato, deve, quer dizer, a família é aquilo que, de fato, Deus esteve a me dizer. Com a figura da mãe lá. Uma deusa no lugar. Porque era assim ela costumava se comportar. Era uma deusa no lugar. E a filiação que nasceu. E em nenhum momento eu desejei de fato tirar de mim o que Deus de fato deu para mim. O direito de reconhecer que aqueles ali sempre estiveram em mim, porque eu sempre vi assim. Eu sempre vi assim. Eu sempre vi o pai reluzente. Nunca vi pai decadente. Eu sempre vi essa mãe assim. Muitas vezes intransigente, uma deusa imponente. Nunca vi decadente. E a filiação, sempre coloquei lá nessa condição de remissão. Algumas vezes de submissão. É o que está em meu coração. É o que está em meu coração. Sempre vai estar. Em qualquer lugar. Quando da família me lembrar, eu vou lembrar de um pai, de uma mãe e de um irmão. Sim. É o princípio da criação. Então não queira de fato me ofertar um outro tipo de pão. Cada um pode ter sua opinião. E eu tenho de fato uma situação de muita compreensão sobre o que é filiação. E se é assim, vou deixar esse vídeo aqui e
dizer para mim: pode sorrir, eu não contribuí para o que está por vir. E se é assim, abrir o caminho para de fato a gente cumprir aquilo que de fato está por vir. No próximo vídeo vou definir aquilo que Deus esteve a me pedir. Mas é consciente de que eu sou essa daí. Não vou tirar de mim o direito de sorrir. Até daqui a pouquinho.